Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, mais uma live. Esse aqui é o Bic, meu ilustre convidado dessa manhã, dessa tarde. Prazer de novo. Se apresente um pouquinho, fale para eles quem você é, o que você faz. Bom, eu sou o Bic, trabalho com audiovisual, sei lá, desde 2005, 2006. E, bom, estamos nessa empreitada. A gente começou bem rootzeira mesmo, bem poucos recursos, né, e muito na guerrilha, e hoje a gente já consegue montar uma equipe. Tô com uma empresa de audiovisual também, a gente está do lado do Fernando aqui, né, e é isso, estamos na peleia, aprendendo todos os dias e fazendo, né, espalhando conhecimento sempre que possível, né. Muito bem. Pessoal, uma pausa aqui nesse vídeo só para avisar vocês e lembrar de fazer a inscrição para o meu workshop que vai rolar no dia 19 de julho, tá? De 2023, que é o ano desse vídeo. Um workshop 100% online e gratuito para você poder aprender do começo até a sua independência no audiovisual, poder aprender um pouco mais sobre fotografia, sobre vídeo, usar os equipamentos, a como lidar com esse mercado, tudo que envolve o crescimento nessa área. Então o link tá aqui na descrição do vídeo, entra no meu grupo do vídeo, porque lá eu vou liberar as inscrições para esse evento que vai rolar, tá bom? Então, te vejo dia 19, tamo junto, vamos pro vídeo de novo. O Bic, ele é muito modesto, mas ele foi meu professor de edição no curso, quando eu fiz cinema no Centro Europeu. E ele sempre fala pra galera que eu fui o pior aluno dele, porque eu não ia muito nas aulas, né? Eu fui umas 3 só. Mas a justificativa é muito boa, mas eu não consegui acompanhar muito. E depois, cara, a gente se aproximou, trabalhamos juntos. A gente divide o escritório hoje, então as dúvidas que eu tinha lá, eu tiro aqui pessoalmente, então foi muito melhor, na real, né, cara? Se deu bem. E eu convidei ele porque o Bic, ele é um cara que ele tem um conhecimento, cara, absurdo de cinema, mas ele conhece bastante coisa e me ajuda muito. E a gente tem visões parecidas em algumas coisas, mas diferentes em outras. E aí eu trouxe ele pra essa live. Quando a gente fala de escolher o equipamento certo, o melhor equipamento, né? Eu tenho uma visão para algumas coisas e ele tem outra. E é legal porque isso se complementa e a gente consegue então trazer duas visões diferentes para que você possa ponderar o que realmente faz sentido para você, na tua realidade, e aplicar nos seus vídeos, nos seus jobs aí, beleza? Eu acho que assim, não existe exatamente uma resposta errada e a absoluta verdade sobre um assunto, né? Então, tudo tem a ver com a sua visão de mundo, sobre as suas experiências. Às vezes você teve uma experiência super negativa com alguma coisa e às vezes você teve uma experiência muito boa, né? Então, por exemplo, né, a gente até estava falando sobre isso, falei, eu com o celular, né, eu vou fazer algo com o celular, é um caos, cara. A pessoa me dá, eu tremo, eu não tive uma experiência boa com o celular, então meus vídeos de celular, minhas fotos com o celular, gente, é um desprezo, né? E aí... Por outro lado, eu consigo resolver muito bem com o celular. E tem situações que eu acho mais prático fazer com o celular, porque tá na mão, você consegue entregar para a realidade que eu preciso para o Instagram, por exemplo. Mas o Bic, ele já, tipo, cara, até pra fazer um story, se ele pudesse, ele montaria a câmera e gravaria com a câmera. Eu vou fazer isso, ele vai fazer isso, inclusive. Então, assim, a gente quer trazer pra vocês essa visão, né, de como escolher as coisas. E você vai avaliando se vale pra você ou não. E se tiver alguma dúvida, manda também na caixinha de perguntas aqui, porque a gente pode compartilhar a sua dúvida, tá? Acho que isso é muito legal e agrega bastante. E quando a gente fala de investir em equipamento, pra quem tá começando, acredito que a maioria da galera aqui, tipo, é entusiasta, gosta disso, mas não vive plenamente disso ainda. E nesse começo a gente tem que investir em equipamento. Seja num bom celular, uma boa câmera, uma luz, enfim, várias coisas. O que a gente deve ponderar na hora de decidir o que comprar? Cara, eu vou talvez contar minha história, minha experiência, né? Quando eu comecei, era um campo muito difícil, né? Porque você tinha pouca informação, né? Em 2005, 2006, você tinha... O YouTube em 2005 era um bebê, né? A gente não tinha o volume de informação que a gente tem hoje. Então, foi muito experimentativo, assim, e acho muito legal ter a iniciativa de estar compartilhando o conhecimento, né, com a galera, porque é isso que a gente precisa, né, é um norte, né. Então eu vou falar das experiências que eu tive, e eu tive muito acerto, graças a Deus, assim, né. Eu decidi comprar uma câmera, inicialmente, de fotografia. Eu não sabia exatamente o que eu queria, né, se eu queria trabalhar com audiovisual ou se eu estava experimentando. Eu era um apaixonado pela coisa ali, então
acabei comprando uma câmera que é a T2... Não, primeiro eu comecei com uma Nikon, e aí era só foto. Aí surgiu uma câmera da Canon chamada T2i, que era um tiro no escuro, ninguém sabia, né, se aquilo ia ser um grande sucesso ou não. Eu comprei aquilo e comprei uma única lente, que era uma 50mm, né, aquela 18... aquela 1.8 de plástico, assim. Era o que eu podia pagar. Eu tinha meu rendimento que era para pagar aluguel, essas coisas todas. Então eu fui guardando aos pouquinhos e consegui comprar essa câmera. Eu entendi que eu só iria comprar alguma coisa nova até que eu entendesse bem o meu equipamento, que eu entendesse bem como explorar ao máximo aquela lente, né? Eu não entendia muito sobre narrativa, sobre essa lente serve para isso, essa lente serve para aquilo. Não, eu queria aprender a explorar ao máximo aquele equipamento. Então é um pouco difícil você ter uma resposta martelada, né? Porque o que acontece? Você vai trabalhar com o quê? Você vai tentar fazer o quê? Que tipo de material? Eu acho que essa é a primeira pergunta que você deve fazer antes de comprar, né? É um celular melhor? Ou é uma câmera já com uma mini estrutura? Às vezes você vai sofrer muito, né, nesse início, né? Porque a câmera de celular, ela vai te dar um resultado rápido e muito bom. E a câmera semi-profissional ou profissional, ela vai te dar um resultado muito horroroso no começo, porque você está aprendendo a lidar ali com o equipamento. Então é muito frustrante no começo, né? Então... inclusive a pergunta que o Thiago fez, se ele acha que o celular é mais para quem já tem uma base de conceito de fotografia, eu acho que é o contrário, né? Porque o celular ele te facilita muitas coisas. Você apontou, com o mínimo de noção você consegue fazer uma boa foto. Já com uma câmera é um pouquinho mais complexo. Se for usar nos modos manuais e entender como ela funciona, as fotos vão ficar bem ruins no começo. E a minha história foi similar, mas eu demorei muitos anos para ter noção dessa questão de conceito das coisas. Eu fui autodidata, aprendi também por ver boas fotos e gostar daquilo, tentando replicar aquilo. E no começo, no mercado que eu comecei, de casamento, cara, quanto mais coisa você tivesse, mais legal era. Então os caras chegavam nos eventos, o cara abria a bolsa, se ele tivesse 4, 5 lentes, 3 câmeras, alça de couro, nossa, o cara era o cara. E depois de muito tempo de me endividar muito e ficar devendo tipo assim uns 30 mil reais, eu tenho um histórico, né, com compras. Eu vi que não era isso. E aí eu mudei minha forma de pensar e me desfiz de muita coisa e fiquei com uma câmera, uma lente e um flash. E cara, resolvi uma boa parte da minha carreira com isso. Isso aqui, ó, era tipo o sonho de consumo dos caras, velho. Ter uma disso aqui e tal. 70, 200. Mas assim, faz sentido no seu segmento? Faz sentido naquilo que você quer aplicar? Por exemplo, eu separei algumas atividades que a gente pode listar assim. A gente pode fazer retrato, posso ser um retratista, fazer foto de pessoas, posso fazer foto de paisagem, talvez isso aqui faça bastante sentido. Mas eu posso fazer vlog, por exemplo, como a gente está gravando aqui um vídeo para o YouTube. Cara, isso aqui não faz sentido para fazer vlog. Então entender o que você quer fazer é o primeiro norte para saber quanto que tem que investir. Você pega referências do mercado que fazem esse tipo de trabalho e começa a analisar que tipo de lente que eu vou usar, que tipo de câmera, que tipo de luz que eu vou ter que usar e várias outras coisas, computador. Porque, por exemplo, quando a gente passa para não usar um celular e usar uma câmera, você vai depender quase que 100% de um computador para editar esse material. E aí, cara, um computador dual core não vai dar conta mais, tem que ser um computador muito bom. Então você parte já do investimento também de uma câmera e um computador muito bom. HD para armazenamento, a gente sofre muito com isso. A gente está investindo agora num sistema aqui de 100 teras de arquivo e, cara, tipo, é o preço de um carro para ter essa parada. Então, assim, você precisa de tudo isso mesmo ou não? São coisas que a gente tem que avaliar, tá? Eu acho que no começo, cara, se você puder, tipo, começar com o básico mesmo, assim, cara, primeiro, qual que vai ser o meu segmento? Porque, assim, o celular, ele vai resolver muitas coisas. Você consegue entregar um trabalho legal se você decidir que você vai fazer making off, por exemplo. Você não precisa de uma câmera, você pode fazer com o seu celular, desde que ele tenha lá aquelas duas lentes ali, né, o grande angular e a lente normal ali, uma objetiva, né, ou de repente vai ser retrato de pessoa. Puxa, então será que eu vou ter que
vai ser celular ou vai ser câmera? Começa a ficar um pouco complicado, né? Mas depois que você definiu isso, eu compraria, tipo, dentro do teu segmento, o que fosse de mais barato. Não invista tanto assim. Vai ser a câmera, se for uma câmera mesmo, e a lente, pô, é a câmera e a lente mais barata que você puder, porque você precisa de um tempo de aprendizado e você vai ter tipo uma câmera muito top e uma lente muito top, que às vezes você vai chegar e falar, pô, não aprendi. Ou investi uma grana preta nisso e não foi suficiente, porque não é ela, obviamente, a gente sempre fala isso, né? Não é a câmera que faz fotógrafo e tal, mas é que existe um aprendizado ali que vai chegar uma hora que ela vai fazer parte do teu corpo. Você nem vai pensar muito e você vai conseguir tirar boas fotos com ela, com aquela lente, com aquela câmera. Eu comprei uma lente, eu fiquei muitos anos com ela. E depois de ficar muitos anos com ela, eu comprei a segunda lente. Ela tinha uma característica diferente. Era uma lente, a gente chama de uma lente mais aberta. Então a primeira era mais fechadinha. Aí eu tava aprendendo com a mesma câmera, aprendendo a trabalhar com aquela lente. Aprendendo não só, não mais como tirar foto ou como filmar, mas como usar ela. Que tipo de enquadramento a gente vai usar. Então olha só, nem investi tanto. Não comprei uma quantidade enorme de coisas, como o Fernando foi lá e comprou tira de coisas, tele, porque às vezes com aquilo você já resolveria muito bem, com poucas coisas, né? Um exemplo que até o Thiago perguntou se essas luzes de Mercado Livre, ele tá aqui em cima, baratinhos e tal, funciona. Essa luz que tá aqui, o Bic tem uma luz que ela é muito similar, bem melhor na real. Nossa, vai estourar agora que saiu o sol. Chegou o sol. Você quer pôr? Deixa lá. E essa luz, a gente... Nossa, que diferença, né? Vai ficar um take legal esse. A gente ia ficar, mas o Bic vai quebrar. Ainda bem que tem testemunha que ele quebrou nosso filtro. Gente, me perdoem. E vamos ficar com o filtro dele agora. Não faça isso. Até me perdi aqui, cara. Essa luz que a gente tá usando é uma luz que eu comprei num brechó de fotografia e eu paguei, se não me engano, R$50 nela. E é essa de Mercado Livre, super barato e, cara, você tá vendo o resultado, funciona, resolve. O Bic tem uma luz que faz a mesma função, mas muito melhor em questão de qualidade para quando você está no nível mais avançado e para trabalhos que exigem uma qualidade de pele e tudo mais, com vários controles, que ela custa umas 100 vezes mais quase. E assim, dá diferença? Essa é a pergunta que eu quero fazer pro Bic, que ele vai justificar, acho que legal. Bic, beleza, a gente falou que dá pra fazer foto e vídeo com o celular, o resultado é bacana, e também tem as câmeras. Mas eu acredito que não é em vão que a gente tem celulares hoje que a gente vai pagar $1.000, um iPhone de última geração, $1.500, e câmeras de cinema de $30 mil. Eu vi já vídeos, a galera faz filmes com um iPhone e tudo mais, mas dá diferença e qual que é o ponto que a gente consegue perceber essa diferença e justificar usar isso ou não? Tá, eu posso falar das luzes primeiro? Porque eu acho que é um caminho legal, talvez. A ideia é que assim, primeiro, quando você compra essa luz, quanto você pagou? 50, eu acho. R$50 nessa luz, né? A luz, ela tem muitas funções, né, na hora de você fazer uma fotografia. A primeira delas é iluminar coisas e deixar de iluminar. Então, às vezes onde você posicionou ela, você vai criar um volume, né? Digamos, essa aqui está mais frontal, então nosso rosto está bem iluminado. Mas se a gente pega e traz ela para cá, aí ela já vai iluminar essa parte e essa parte vai ficar um pouco mais escura, né? Então, trazer o volume, revelar, né, o teu filme, você pode fazer isso com qualquer tipo de luz. Com essas de 50, né, ou com essas de 5.000. É a mesma função. Agora, quando você precisa, daí a luz, ela emite cores, né? E essas cores, essa luz aqui de 50, ela não vai emitir todas as cores. Então, provavelmente, o tom de pele vai ficar um pouco deficitário. Vai ficar tipo um pouco sem saturação, a pessoa vai ficar um pouco pálida, e aí você vai tentar buscar isso lá na pós-produção. Você vai colocar no computador e vai falar, agora eu quero arrumar essa imagem aqui. Na hora de você tentar arrumar ela,
o que vai acontecer? Tipo, você não vai chegar na cor. Aí você fala, pô, por que a foto daquele cara fica tão boa e aqui não fica tão boa? O que é? São vários fatores, um deles se chama luz. O segundo é o modelo, né, que também não ajuda muito. Brincadeira. Mas faz diferença. Tecnicamente falando, em projetos grandes, faz muita diferença. E eu percebo essa necessidade de usar em projetos, por exemplo, coisas minhas, eu vou usar a luz mais barata, assim, porque resolve. E a minha entrega final é pro YouTube, é pro Instagram, então são coisas, tipo, de boa. Mas quando a gente fala de projetos maiores, de clientes que estão pagando por isso, e você tem uma obrigação de entregar algo de extrema qualidade, aí já muda a conversa, né? Total, cara. E aí você tem que entender também quais os processos, depois de filmar, que esse vídeo vai passar. Porque assim, se a gente não fizer nenhum processo, pega esse vídeo do jeito que tá e coloca aí, e a gente tá olhando ali na telinha, tá olhando aqui, e tá legal? Era isso que você queria? Pô, show de bola, você não vai passar por nenhum processo de colorização e tudo mais. Agora, quando você vai para um processo de colorização, você fala, puxa, eu preciso melhorar esse tom de pele lá na pós-produção, lá no computador. Aí já começa a ficar complicado, porque você vai sofrer. Então é melhor ter uma luz de qualidade, né? E aí a gente entra no campo da fotografia ou das câmeras melhores que você tinha me perguntado, cara. Câmera melhor vai dar resultado sempre? Não, né? Então, digamos assim, eu pego uma câmera aqui top, cinema e tal, faz um monte de coisa. Todo mundo, Stranger Things filmou com essa câmera. Eu pego essa câmera e levo ela para uma condição de luz, de uma luz não tão boa, o que vai acontecer? Vai ficar ruim no vídeo. O cara fala, pô, você pagou tão caro numa câmera e agora você não conseguiu tirar um bom resultado. Não, porque são muitos fatores, cara. É a iluminação, é o enquadramento, às vezes é a direção de arte, às vezes é a forma a lente que você usou, o filtro que você está usando. Tem tantos fatores que a gente vai aprendendo aos pouquinhos, né? A ideia é essa, né? Então, acho que inclusive é isso a ideia do seu curso, né? Sim. É de ir aos pouquinhos abordando cada assunto para que a pessoa tenha essa totalidade. A minha curva de aprendizado, como a gente não tinha tanto acesso a conteúdo, cara, foi muito lenta, cara. Eu tô desde 2005 aprendendo de filme e ainda não aprendi, cara. Eu tenho que aprender demais, cara. Tem muita coisa para aprender. E é isso que é legal ter o acesso, porque, pô, agora a gente vai aprender sobre composição. Pô, show de bola! Você pode aprender sobre composição com uma câmerazinha bem simples de celular, com uma câmera mais legal, com uma câmera que você vai poder colocar uma lente bacana, né? Muitos aspectos, né? Mas só para fazer uma grande diferença entre o celular e as câmeras, a gente pode chamar de DSLR, mirrorless, essas câmeras que são câmeras fotográficas digitais, a grande diferença entre elas, eu acho que tá mais assim. Uma, eu consigo escolher a lente que a gente vai trabalhar e isso dá uma diferença. E a outra, a gente fica limitado à lente que está no celular, que também já está muito legal, porque agora tem 2 lentes, né? 3, né? Às vezes 3, né? Que tem a lente mais... O Xiaomi tem 8 lentes, né? Mas acho que essas 2 diferenças, né? E aí, assim, o celular te entrega a coisa mais mastigada e a câmera você vai ter que trabalhar para chegar num resultado parecido com o do celular. Sensacional, mano. A gente percebe que, assim, o tema da live é sobre o melhor equipamento, mas o princípio para escolher o melhor equipamento, ele parte muito de você saber para que você vai usar. E isso vem do conhecimento técnico, realmente. Então, antes de valorizar o equipamento, valorize o conhecimento. Valorize aprender mais sobre a sua área que você quer atuar, entender o básico da fotografia ou do vídeo, porque esse é o princípio inicial. Não tem como você definir o que comprar e começar a gastar dinheiro sem saber o que aquele mercado que você quer atuar ele exige. Então, acho que a base de tudo é o conhecimento sempre. Então, invista em conhecimento, invista em trocar experiências. O que a gente faz aqui toda semana é para isso. Sim, a nossa ideia é fazer justamente isso, né? O Bic, inclusive, ele é um dos caras que vai estar trazendo conteúdo para a comunidade, né? Porque a ideia nossa é facilitar esse acesso às coisas, trazer desde o básico,
de celular e tal, até o mais avançado, porque hoje a gente tem acesso a esses sets de grandes produções e criar esse conteúdo de uma forma muito intensa e imersa nisso. E o Bic é um dos caras que com certeza vai gravar pra gente, vai gravar, né? Vou. Aquela aula de edição top. Assim. Ganhando bem. Aquela aula que eu não assisti no curso, ele vai gravar agora pra gente. Tem que fazer tua aula. Então, ele é um dos caras, a gente vai ter aula com o Daniel da Armada, falando mais tecnicamente sobre equipamento, porque ele é um cara que entende muito sobre equipamento também. Aí tem várias pessoas que vão agregar e somar nisso. E esse é o lance, de aprender um pouquinho com cada um, pra gente poder, né, chegar num resultado melhor, porque o audiovisual é muito abrangente, cara, tem muita coisa a se aprender antes de ter um trabalho incrível, assim, e tal. Esse é muito apaixonante, né, esse universo, assim, de audiovisual, você vai vendo, você fica vislumbrado, assim, é muito gostoso, e quanto mais você olhar profissionais trabalhando, né, às vezes você nem precisa ver o cara te explicando aquela coisa, mas se você vê ele fazendo alguma coisa, pô, ele foi lá, pegou a câmera e fez dessa forma, é muito legal. Agora, somar isso com o conhecimento, pô, Fernando, por que você usou esse plano aqui, ó, e fez o giro com essa câmera? Tem algum sentido, né? Então, a gente, além de aprender o básico, o técnico, que é aprender a mexer na câmera, você começa a ter um outro degrau ali de aprendizagem que tem a ver com o conceito, com aquilo que você... com o significado das coisas, né? Porque tudo que tá ali, às vezes meio que intuitivamente, assim, o cara faz, né? E aí você faz e de repente alguém olha... Aconteceu isso comigo uma vez, né? Eu peguei e fiz um vídeo, né? Era pra ABC Design, uma antiga revista de design. Eu fiz um vídeo bem loucão, assim, só que tipo, foi da minha cabeça, assim. Peguei e fiz. E aí... de repente saiu no jornal, o cara falou assim, nossa, um vídeo conceito que abordou a linguagem assim, assim, assado, desconstruído, e eu olhei e comecei a ler, cara, foi muito massa, porque eu não tinha pensado nada daquilo, sabe, foi meio intuitivo, assim, só que sabe o que aconteceu, cara? Me despertou esse olhar e falei, pô, eu preciso dar significado para as coisas. Eu preciso... As pessoas vão olhar e elas, às vezes, vão querer saber, né? Ficou escuro de volta, não vai derrubar, né? Não. É meu, não vou quebrar. Né? Então, eu passei a falar, amor, agora eu vou ter um cuidado maior com esse tipo de coisa. Com o significado dos planos, né? Foi aí que me despertou. Eu passei a maior vergonha, porque todo mundo sabia que eu não tinha feito aquilo, né? Cuidado. E isso só acontece quando você domina e fica automático essa parte básica para você partir para esse outro lado, assim. Então, no geral é isso, galera, que a gente queria passar para vocês. Eu acho que tem muito mais coisas que a gente poderia aprofundar. A gente vai trazer mais lives dessa, mais materiais no YouTube também. Então, se inscreve no meu canal, eu vou deixar o link na minha bio lá. Acho que é bem legal vocês estarem lá, porque lá são vídeos mais densos, mais profundos. E na bio também tem um link, né? Eu vou fazer aqui, vou divulgar isso também, porque a gente está com um grupo exclusivo, um grupo VIP, onde semanalmente a gente coloca dicas, presentes para vocês. E lá vai ter em primeira mão algumas novidades para vocês muito em breve. Então, fique lá, quem gosta de grupo. Sei que tem gente daqui que não gosta de grupo, mas faz parte, ninguém manda mensagem lá, só os administradores. Então, fica tranquilo. E se tiverem dúvidas, eu tenho 3 minutos. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar agora. Se não, manda no inbox, depois abrir uma caixinha de perguntas e a gente responde. E eu queria fazer uma parada, eu vou fazer ao vivo aqui, porque daí fica um compromisso seu com a galera. Tá, mãe. A gente podia abrir um quadro no meu canal de avaliar, de fazer tipo avaliar o trabalho das pessoas. Análise, não avaliação, mas é uma análise. Eu quero mandar um clipe que ele fez, um vídeo que ele fez, um trabalho, e a gente fazer um react disso assim, gravar e pontuar coisas legais que a gente viu, conceitos que podem ser aplicados e algumas coisas que poderiam também ser ajustadas ou não. Não é intuito de criticar falando mal, mas de trazer realmente análise de outros trabalhos também, da galera. Legal, hein, cara? Eu acho legal, né? Legal. E é difícil se expor, né? Então, quem tiver coragem, eu acho que é o momento que a gente vai mais aprender. Eu lembro, na minha faculdade, quando o professor pegava e fazia esse exercício, né, de analisar o trabalho na frente de todo mundo, que era um desespero, né? Porque ninguém quer mostrar suas fragilidades, né? Mas, pra mim, eu adorava quando fazia isso. Porque ninguém tá aqui pra humilhar ninguém, né? Na verdade, a gente tá aprendendo, a gente vai assistir o teu vídeo e vai aprender com ele também.
Mas dá essa cara pra, tipo, pra que uma análise construtiva, pô, fantástico, cara. Perfeito. Então... Claro que eu tô completamente sem tempo, mas vamos fazer. Mas a gente vai dar um jeito, eu vou encher o saco dele, ele vai fazer quando dar certo de um jeito ou de outro. Gente, obrigado pelo tempo de vocês. Um beijo do gordo e do cabeludo. Ó o Tuto ali. Tchau, gente. Falou, Tuto. Valeu, mano. Valeu, galera. Beijo pra todos aí. Ó, bastante gente participou aqui, legal. Pessoal, vamos desligar então, né, cara? Poxa. Bora. Triste, Acabou. né? Acabou. Tchau. Meu momento de fama. Acabou, né? Vou desligar aqui. Valeu, gente.